Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente conversa sobre Encaixotando Minha Biblioteca, do Alberto Mangel. Este livrinho aqui foi o meu primeiro contato com o autor e que contato! Posso dizer que foi uma leitura maravilhosa, eu amei muito fazer essa leitura, tá? Não poderia ter começado melhor a conhecer o Mangel e eu super recomendo que você leia qualquer coisa que esse homem escreveu. Já coloquei vários livros dele lá na minha lista de desejados, porque depois de ler isso daqui, falei assim, meu Deus, preciso ler mais coisas que este homem escreveu. Mas para quem não conhece, o Mangel, ele é um ensaísta, tradutor, editor, romancista, escritor argentino. O pai dele era um diplomata, então o Mangel já passou aí por muitos países, viveu em muitos lugares. E tem uma coisa interessante que ele conta pra gente aqui nesse livro dele, é que em um dado momento, quando ele tá vivendo lá em Buenos Aires e ele tá frequentando a biblioteca, acho que, se não me engano, a Biblioteca Nacional, ele vai se deparar com um certo frequentador ali, que era o Jorge Luis Borges, escritor bem famoso aí. E nessa época o Mangel era um adolescente e o Borges já estava cego. E aí o Borges vai convidar o Mangel para fazer leituras para ele. O Mangel vai ser o leitor do Borges e vai fazer leituras em voz alta. Dessa experiência até resultou um livro que, se eu não me engano, se chama Com Borges. Eu vou deixar a capa aqui e o link também dele na Amazon, tá? Então essa convivência do Mangel com o Borges teve uma certa influência nos escritos do Mangel que ele teve posteriormente. Mas esse livro aqui, como que este livrinho Encaixotando Minha Biblioteca surge? Lá em 2015, o Mangel está vivendo em Paris, no sul de Paris, numa cidadezinha chamada Loire, não sei como pronuncia porque não sei francês, e ele vive numa casa meio medieval e essa casa tinha um celeiro enorme que abrigava a sua biblioteca, que à época contava com cerca de 35 mil livros. Pensa no tanto de livro que tinha. E aí, neste período, o Mangel tá ali vivendo com seu esposo, né? E aí eles estão se preparando para fazer mais uma mudança. O Mangel vai passar a viver em Nova York e aí ele vai passar por esse processo de encaixotar a sua biblioteca. E nesse processo de encaixotar os seus livros, né? O Mangel vai começar a relembrar e reviver alguns momentos e alguns livros que passaram pela sua vida. E aí ele vai apresentar pra gente aqui neste livro uma elegia e 10 digressões. Para quem não conhece a elegia, ela é um gênero poético, né, que se caracteriza pelo lamento, pela melancolia. A tristeza é um elemento bem presente na elegia. Poetas como Ovídio, Petrarca já produziram muitas elegias aí ao longo das suas produções literárias, né? Mas, né, aqui a gente não vai ter um gênero poético, apesar do nosso subtítulo ser uma elegia e 10 digressões. O que o Mangel vai fazer aqui? Aqui, na verdade, a gente vai ter o gênero ensaio. É um gênero bem legal, eu gosto bastante. Caso vocês não conheçam, deem uma olhada por aí. O ensaio é sensacional porque ele traz muito da subjetividade de quem está escrevendo e, de certa forma, o Mangel vai fazer uma elegia aqui nesse sentido, porque ele vai fazer uma espécie de lamento ao fato dele ter que encaixotar a biblioteca e de ter que colocar os seus livros dentro de caixas que vão estar esperando por ele até que ele, né, vá para a nova casa, enfim. Então, de certa forma, esse é um gênero aqui que está aqui neste livrinho, mesmo que não na forma de poesia, porque ele vai ter esse tom do lamento. Como eu disse, a tristeza é um elemento presente na elegia e, de certa forma, aqui a gente vai ter isso sim, tá? Porque, afinal de contas, o Mangel vai ficar triste de ter que encaixotar a sua biblioteca, né? De pegar os livros e colocar eles em caixas escuras e eles vão ter que ficar ali sozinhos.
Vocês estão entendendo onde que eu tô querendo chegar, né? Mas, o que a gente vai ter aqui neste livro? Como o subtítulo diz, a gente vai ter essa elegia e as 10 digressões. Então, no começo do texto, o Mangel fala que ele é muito digressivo e que ele gosta de fazer essas digressões. E aí, como que isso está estruturado dentro do texto? A gente vai ter aqui a elegia de fato, né? O texto como o texto principal, talvez, né? Vamos dizer assim. E ele vai estar estruturado dessa forma dentro do livro, ó. Só pra vocês terem uma noção de como que ele tá aqui dentro. E aí, ele vai ter as digressões. E essas digressões, elas vão de encontro com o que ele está falando, né, na elegia. Aí, quando chega nas digressões, ó, o tamanho da fonte muda, o espaçamento aqui também muda e sempre tem escrito assim, ó, primeira digressão, segunda digressão, por aí vai, são 10. E aqui ele vai falar muito sobre essa relação dele com os livros, com o papel fundamental da leitura que teve na vida dele, a relação dele com o objeto livro. Então, assim, esse livro aqui, para quem é leitor, para quem curte literatura, para quem gosta do livro, assim, do livro enquanto objeto, isso daqui vai ser um prato cheio, gente, é um prato cheio, porque o Mangel aqui, ele vai trazer essas reflexões sobre o livro enquanto um objeto mesmo, de fato, dessa relação que ele tem, do processo de formação de leitor também. Então é muito, muito, muito legal, a gente se identifica em diversos momentos, e aí eu fiquei assim pensando, sabe, se fosse eu encaixotando a minha biblioteca, eu acho que eu também teria sentimentos muito parecidos aos que o Mangel mostra aqui pra gente, né? Eu fiz várias marcações ao longo dessa leitura, porque o Mangel fala muitas coisas que eu me identifiquei enquanto uma pessoa que está formando uma biblioteca, né? Eu não tenho 35 mil volumes na minha biblioteca, mas ela, assim, é consideravelmente grande, considerando que eu vivo no Brasil e o preço que os livros custam, e que aqui a gente não tem uma cultura de leitores tão grande quanto em outros países, tá? E aí é interessante observar coisas que ele vai falando, igual no começo aqui ele fala sobre o ato de emprestar livros, e ele diz uma coisa muito engraçada e que eu concordei, que ele diz que emprestar livros é incitar o roubo, e aí ele fala sobre a relação dele com as bibliotecas, né, sobre essa questão de você pegar um livro emprestado de um lugar que você vai ter que devolver depois, e o fato de você não poder rabiscar aquele livro, e de você não poder escrever, e que é estranho você ler um livro que não é seu. E eu me identifiquei muito nisso com ele, né, e assim, eu até fiz uma enquete no meu Instagram, postei lá essa frase dele falando que emprestar livros é incitar o roubo, e perguntei quem concordava. Muitas pessoas falaram que sim e outras pessoas falaram que não, mas só para explicar um pouquinho sobre essa questão de incitar o roubo, gente, pensa aí, você que já emprestou um livro, ele voltou? Todos os livros que você já emprestou voltaram? Eu, particularmente, sou uma pessoa que não gosta de emprestar livros, assim como o Mangel. O Mangel fala aqui que quando ele quer que uma pessoa leia muito um livro que ele gostou, que ele prefere comprar para a pessoa um exemplar a emprestar o livro dele, porque ele sabe que corre o risco do livro não voltar. E aí que entra essa questão de que você emprestar um livro é incitar o roubo. Em muitos casos, as pessoas não devolvem os livros. E aí ele fala, né, nesse processo da biblioteca dele, né, igual na primeira digressão, ele até na primeira digressão não, no começo aqui da elegia ele até diz: pensei que com os livros tendo encontrado seu lugar, eu encontraria o meu. Então ele mostra aqui pra gente essa relação bem íntima e bem amorosa que ele tem com os livros, sabe, do papel que a literatura teve na vida dele, e é tão maravilhoso, é impecável isso daqui, gente. A escrita do Mangel, ela é muito, assim, maravilhosa. Eu amei. E tudo que ele fala aqui é cabível de identificação. Como eu disse, se você é leitor, se você tem essa relação com os livros, muito provavelmente você
vai amar isso daqui. Ele também fala sobre essa relação, né, dos livros digitais, dos livros físicos, e ele fala que ele prefere os livros físicos ferrenhamente, tá? E nas digressões que ele vai fazendo, essas digressões elas vão se relacionar com a elegia e o que ele estará falando no momento, tá? Mas de forma que seja uma digressão. Então, a princípio, em algumas coisas, pode até parecer que não faz muito sentido o que ele tá falando. Igual tem um dado momento que ele vai comentar sobre o sonho, e aí nessa digressão sobre o sonho, ele traz o que se tem na literatura sobre o sonho. Então, ele retoma a epopeia de Gilgamesh, ele fala até sobre aquela coisa ridícula que alguns autores às vezes fazem, de quando eles não sabem como finalizar uma história e finalizar com era tudo um sonho. Então é bem interessante essas digressões que ele faz. Ele fala sobre a Biblioteca de Alexandria, né, que é aquela biblioteca que não se sabe muito bem o que aconteceu com ela, qual foi o fim que ela teve exatamente, como começou o fogo, enfim, todo aquele rolê que envolve essa biblioteca. Então ele traz isso aqui à tona, né, porque afinal ele tem como foco aqui falar sobre as bibliotecas no geral, sabe? Então, em diversos momentos ele traz aqui essas questões, ele até fala sobre a perda de uma biblioteca, sobre as histórias que envolvem ali, como eu disse, sobre esse fato de você ir na biblioteca, pegar livros emprestados. Isso me lembra até uma coisa que eu acho que o Barthes fala algo também sobre isso, sobre essa relação de pegar livros emprestados, né? Então, se eu não me engano, é na quinta digressão que ele vai falar sobre a Biblioteca de Alexandria, e é uma das digressões que eu mais gostei aqui, que ele traz isso, porque há todo esse mistério sobre essa biblioteca, sobre o que de fato aconteceu, sobre os volumes que continham ali, o que foi perdido, sabe? É bem interessante ter esse enigma por trás, né? Enfim, outra coisa que ele fala que eu gosto muito é do livro enquanto um objeto consolador, porque o consolo para ele aqui é algo fundamental. Em diversos momentos a gente vai em busca do consolo, né? E para muitos leitores o livro ele é esse objeto de consolo. E aí até grifei, né, o trecho que ele fala, que ele diz assim: os objetos consoladores em minha mesinha de cabeceira sempre foram livros. E minha biblioteca era, ela própria, um local tranquilo de consolo e reconforto. E aí ele fala que em todos os lugares que ele já viveu, sempre tinham livros, justamente por o fato de ter toda essa relação do consolo. E aí eu parei para pensar também que em todos os lugares que eu estive, desde que eu me formei enquanto leitora, também tinha um livro, né? Igual quem tá me acompanhando aí sabe que eu tive que retornar para Mariana por causa da faculdade e eu tive que fazer uma seleção e levar alguns livros. Eu não poderia levar minha biblioteca inteira, né? Mas tinha que ter ali, pelo menos aquele ali, sabe? É exatamente essa relação do consolo. Eu não sei vocês, mas só o fato, assim, de olhar para os livros, pelo menos para mim, já é uma coisa que eu gosto. Às vezes eu tô assim de boa e eu do nada vou lá e pego um livro assim que eu nem tô lendo, dou uma folheada, leio um trecho aqui e ali, sabe? Só o fato de ter os livros e olhar pra eles, igual tem essa estante que fica aqui em cima, e aí eu deito ali na cama e tem toda a visão dos meus livros. Eu lembro até que quando eu tava procurando uma estante nova, né, que eu comprei essa, eu cheguei a olhar aquelas que são fechadas, mas pra mim aquilo não funciona, sabe? Aquelas que tem porta, porque eu gosto de ver os livros. E aí eu fiquei pensando nessa relação dele, do livro enquanto um objeto de consolo, e de fato funciona dessa forma, pelo menos pra maioria dos leitores. O livro, ele é essa coisa do conforto, essa relação que a gente tem com ele é uma relação de amor mesmo, pelo menos para a maioria dos leitores. Então, gente, era isso que eu queria comentar com vocês. Eu não vou me deter muito mais aqui no que o Mangel fala, afinal o livro ele é bem curtinho, ele tem 145 páginas. Não, mentira, são 175 páginas, então é um livro bem curtinho de se ler, uma leitura muito gostosa, que você que ama literatura, você que ama livro, vai se identificar com as coisas que o Mangel traz aqui, com as coisas que ele está colocando em pauta. Muito do que ele diz aqui é muito do que eu vejo outros leitores comentando,
Então, assim, é difícil alguém ler isso daqui e não se identificar e falar que não gostou, tá? Então eu já deixo aqui a indicação, leiam Alberto Manguel, tá? Sensacional esse homem, adorei, quero ler mais coisas que ele escreveu. E se você quiser adquirir este livro, eu vou deixar aqui o link na descrição da Amazon. E quando você adquire por esses links que eu deixo aqui, eu recebo uma pequena comissão e o valor não se altera em nada pra você, tá bom? E se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta pra mim o que você achou, se você ficou com vontade de ler esse livro, se você já leu algo do Manguel, enfim, vou adorar saber sua opinião. E se você quiser me acompanhar, os links das minhas redes sociais estão aqui na descrição dos vídeos, tá bom? Então é isso, pessoal. Um beijo e até o próximo.